Hoje falaremos sobre um caso que chocou a nação e continua a intrigar o mundo até hoje. Vamos mergulhar profundamente no perturbador e trágico caso da família Watts. Preparem-se para uma análise minuciosa de eventos que abalaram a sociedade e reacenderam discussões sobre a natureza do mal e os mistérios que podem se esconder por trás de vidas aparentemente normais. Este é um daqueles casos que nos fazem questionar a compreensão que temos sobre o que acontece por trás das portas fechadas de uma família. Quando vemos histórias como a de hoje sobre um homem que todos diziam ser um bom pai, que sempre foi amoroso com sua esposa e filhas, e que também era um vizinho exemplar, nos faz desconfiar que qualquer um pode estar vivendo ao lado de um monstro neste exato momento. Pois bem, estamos prestes a entrar em um labirinto de segredos, tragédia e investigação implacável. Olá, investigadores enigmáticos, esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura, sejam muito bem-vindos. Então, te convido para ficar até o final, mas antes peço que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês aqui no canal. Ativem o sininho de notificações e nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo quando sair vídeo novo, que teremos toda semana. E agora, sem mais, vamos juntos mergulhar no misterioso e triste caso da família Watts. Ju, roda a vinheta. Em primeiro lugar, gostaria de contar um pouco da biografia das pessoas envolvidas nessa história. Vamos começar então com Chris Watts. Christopher Lee Watts, nascido em 16 de maio de 1985, e sua esposa grávida, Shanann Catherine Ruzek, que nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 em New Jersey, Estados Unidos. Apesar de ter nascido em New Jersey, ela foi criada realmente no condado da Carolina do Norte. Seus pais eram Francis Ruzek e Sandra Ruzek. Ela ainda tinha um irmão mais novo, chamado Frank Ruzek. Shanann concluiu seus estudos na Pinecrest High School e logo após conheceu um homem chamado Leonard King, com quem ela chegou a se casar, mas infelizmente se divorciaram em 2009. Alguns meios dizem que sua relação com esse homem chamado Leonard foi um pouco turbulenta. A própria Shanann chegou a comentar que esse relacionamento a desgastou demais e trouxe a ela muitos problemas, não apenas problemas emocionais, mas como também problemas de saúde. E dentro de todo esse processo, desde que se casou até o seu divórcio, ela apresentou alguns sintomas de baixa imunidade, queda de cabelo, o que a fez procurar um médico e após exames, Shanann foi diagnosticada com lúpus. E ainda por cima, seu médico disse que devido a essa enfermidade, ela não poderia mais engravidar. Diante de todas essas tribulações, ela até chegou a ficar um pouco traumatizada por tudo isso que tinha passado. E é aqui que as vidas de Christopher, mais conhecido como Chris, e Shanann se cruzam. Eles eram naturais da Carolina do Norte, sendo que Christopher era originário de Spring Lake e Shanann de Aberdeen. Eles se conheceram através de uma solicitação de amizade no Facebook da parte dele, e apesar de que ela não estivesse preparada para iniciar um novo relacionamento devido a tudo que ela já tinha passado no seu relacionamento anterior, ele conquistou sua confiança e ela resolveu dar uma nova chance ao amor na sua vida. Então eles iniciaram um relacionamento e finalmente no ano de 2010 eles oficializaram o seu casamento no condado de Mecklenburg em 3 de novembro de 2012. Porém, os pais do Chris e sua irmã não compareceram ao casamento, pois não gostaram da noiva de seu filho. O casal teve duas filhas, Bella Marie Watts, que nasceu em 17 de dezembro de 2013, e Celeste Catherine Watts, mais conhecida como Cissy, que veio ao mundo em 17 de julho de 2015, o que para Shanann foi um milagre, já que ela não poderia ter filhos. O Chris trabalhava numa empresa de petróleo chamada Anadarko Petroleum. A residência da família estava situada em uma casa de 5 quartos em Frederick, no Colorado, adquirida por eles em 2013. No ano de 2015, os Watts apresentaram uma petição conjunta de falência devido a um total aproximadamente de $448 mil em dívidas naquele momento. Agora vamos até a madrugada do dia 13 de agosto de 2018, às 1h48 da manhã. A Shanann desce do carro de uma amiga chamada Nicole Atkinson
Ambas estavam numa viagem de trabalho e voltavam do aeroporto. Christopher estava em casa na companhia de suas filhas nesse momento. E essa viagem que Shannon fez até o Arizona foi apenas uma das tantas que ela deveria fazer para cumprir com o seu trabalho. E um fato interessante aqui é que Shannon não tinha se sentido muito bem durante essa viagem e ela estava grávida de 15 semanas do primeiro filho menino da família, que seria chamado de Nick. E devido a isso, sua amiga, essa que lhe deu a carona e que também era sua vizinha da frente da casa, ela ficou muito preocupada e combinou com ela que a acompanharia até o médico, o qual ela já tinha uma hora marcada na manhã seguinte, para saber se tudo estava bem. Pois Shannon, além de lúpus, ela também tinha diabetes e temia pelo desenvolvimento do bebê. Então, na manhã seguinte, Nicole ficou tentando entrar em contato com Shannon, enviando mensagens e ligando, mas ela não obteve resposta nenhuma e decidiu se comunicar com o Chris para saber o que aconteceu com Shannon. E ele declarou que também não teve nenhuma resposta por parte dela durante toda a manhã e que a única coisa que sabia é que Shannon ia com suas filhas visitar uma amiga. Mas como Nicole era a melhor amiga de Shannon, ela sabia que isso não fazia nenhum sentido e como ela não recebeu nenhuma resposta de Shannon, ela tinha que ir ao médico, ela decidiu ir até a casa de Shannon para ver se não tinha acontecido alguma coisa com ela, pois havia ficado preocupada, pois ela não estava se sentindo bem, além dos agravantes de suas doenças crônicas e a gravidez. Ela pensou que Shannon poderia estar inconsciente dentro da própria casa. Então ela tocou a campainha da casa de Shannon, mas ninguém atendeu a porta. Então ela foi até o centro médico, pois poderia ser que Shannon tivesse ido ao pronto atendimento sem ela. E ao chegar ali, ela ficou sabendo que Shannon nem sequer compareceu à consulta médica que havia marcado para aquela manhã. Uma vez mais, ela liga para o Chris para pedir que ele ligasse para a polícia, pois provavelmente a Shannon estaria dentro de casa e desmaiada ou algo assim havia acontecido com ela, pois não estava normal essa situação. E Chris lhe respondeu que não era para ela ligar para a polícia, pois dali a alguns minutos ele voltaria para casa para ver o que tinha acontecido. Nesse momento, a Nicole liga para outros amigos, familiares e conhecidos de Shannon para perguntar por ela, mas ninguém a tinha visto. Outra coisa estranha era que Shannon trabalhava nessa empresa piramidal e tinha essa facilidade de trabalhar em home office. E em casa, ela se utilizava de suas redes sociais, literalmente como um reality show. Ela postava tudo, absolutamente tudo, não somente sobre os seus produtos, mas também sobre seus pensamentos, contava sobre o seu passado, sua vida pessoal, e não postava apenas uma vez por dia, mas sim várias vezes por dia. E isso era uma estratégia que ela fazia para que seus clientes sentissem como se fossem seus amigos próximos, e assim ela vendia muitíssimo bem, e justamente por isso que ela era uma das melhores vendedoras da empresa. E nesse dia, ela não tinha publicado absolutamente nada, algo que era muito estranho, pois ela, no mínimo, daria um bom dia aos seus seguidores pela manhã. Foi aí que Nicole decidiu ligar para a polícia. Então a polícia chega e eles pensavam que iriam encontrar dentro da casa a Shannon. Foi muito estranho o comportamento do Chris, ele estava muito despreocupado mesmo que a polícia estivesse ligando para ele. Detalhe que ele ainda se encontrava longe dali e demoraria ainda para chegar. Então eles estavam alertando a ele que sua esposa poderia estar em problemas dentro da sua própria casa e o normal seria o Chris permitir o arrombamento da porta para que os policiais pudessem entrar na casa. Porém, foi muito pelo contrário, ele proibiu os policiais de fazerem isso e disse que em alguns minutos chegaria para abrir a porta. A Nicole até tentou entrar na casa, pois ela tinha a senha do aparelho de sistema de trava residencial que destrancava a porta da casa da Shannon, mas um trinco interno os impediu de entrar, e o estranho de tudo isso era que toda a casa estava trancada e aquele trinco só poderia ter sido fechado pelo lado de dentro. Outras coisas estranhas nessa situação eram que o carro de Shannon se encontrava na garagem e os sapatos que ela sempre usava podiam ser observados desde uma janela ao lado da porta principal de entrada. E ela nunca saía sem o seu celular, e celular esse que foi posteriormente encontrado sobre o balcão da escada
logo após conseguirem entrar na casa. Então, obviamente, eles continuavam a pensar que ela estava inconsciente dentro da casa. Outra coisa muito estranha foi o comportamento do Chris ao chegar em casa, pois ele, em vez de ir ver se sua esposa estava bem o mais rápido possível, ainda mais após a polícia dizer que provavelmente ela poderia estar desmaiada dentro da casa, ele simplesmente abre a garagem e verifica, sabe-se lá o que dentro do carro. Depois ele abre a casa e começam a procurá-la lá dentro, e não encontraram rastro nenhum delas. E a aliança de casamento de Shannon estava sobre a cama do casal. Então a polícia pergunta ao Chris o que estava acontecendo e ele conta que eles estavam em processo de divórcio e que ela havia dito que ia na casa de uma amiga com as meninas, e isso era tudo o que ele sabia. Nesse mesmo momento, chegou um vizinho na casa deles e disse que tinha uma câmera de segurança que cobria a garagem dele, mas que pegava também uma pequena parte da saída da garagem dos Watts e poderiam verificar assim se havia acontecido algo anormal ali na casa deles ou se Shannon havia saído de casa. Então todos foram até a casa desse vizinho para assistir o vídeo e viram que às 5 da manhã, Chris coloca algumas coisas dentro do carro e saiu. Mas não se pôde ver em nenhum momento Shannon ou as meninas saindo de casa. E foi aí que se começou a suspeitar do Chris, e ainda por cima ele ficou bastante nervoso ao assistir o vídeo. Então, dentro de tudo isso, obviamente a polícia tinha que fazer a sua investigação para averiguar a versão do Chris, perguntar algumas coisas sobre o paradeiro de sua esposa e as filhas. E devido a essas atitudes estranhas que ele teve, lhe pediram para que ele fizesse um teste de polígrafo. E explicaram a ele o seguinte, que se ele fosse fazer esse teste é porque ele iria responder com a verdade, pois teria tranquilidade de que tudo estava bem. Então, Chris consente em fazê-lo, pois disse que evidentemente ele não tinha nada a esconder e que diria 100% toda a verdade. Então iniciaram com o teste e a pessoa responsável começou a lhe fazer perguntas específicas, como por exemplo, sabe alguma coisa dela? Você fez alguma coisa às suas filhas ou à sua esposa? É verdade que você não sabe onde estão? E ele respondeu todas as perguntas e após aguardar um tempo e ver o resultado do teste de polígrafo, a detetive voltou e lhe disse que ele perdeu totalmente no teste, que ele estava mentindo e que aquele era o momento para ele dizer a verdade. Mas ele se manteve em negação, dizendo que não tinha feito nada e que ele tinha dito toda a verdade no teste. E é aí, depois de um tempo de insistência, que Chris disse à polícia que precisava falar com seu pai primeiro, antes do que com qualquer outra pessoa. Então, eles concordaram com o pedido de Chris e chamaram o pai dele, que entrou na sala e começou a falar com Chris. E foi assim quando todos souberam dos terríveis atos cometidos que ocorreram nessa manhã na casa dos Watts. Primeiramente, ele veio com um discurso falso, dizendo que eles haviam discutido a relação pela manhã, onde ele contou que não amava mais a esposa e que já estava com outra pessoa. Então, após isso, disse que Shannon tinha tirado a vida de suas filhas num ataque de ira e por isso que ele acabou tirando a vida dela. Seu pai não podia acreditar em toda essa história. Não tinha que fazer a não ser pedir que ele contasse essa história para a polícia também. Então chegaram os detetives e ele começou a contar novamente toda a história. E esse foi um momento muito impactante, sem dúvida, pois a polícia sabia que ele estava encobrindo alguma coisa, mas nunca imaginavam isso. Começaram a lhe fazer várias perguntas e pediram para que ele contasse para onde ele tinha levado e deixado os corpos. E ele lhes mostra justamente uma área que pertencia à sua empresa, onde ele trabalhava com petróleo, onde havia uns tanques que realizavam alguns processamentos de petróleo. E era um local bastante afastado, onde não havia nenhuma casa, nem nada ao redor. Então ele contou que levou ali o corpo de Shannon envolvido num lençol e o enterrou, enquanto os corpos de suas filhas ele jogou dentro daqueles tanques de petróleo. As autoridades, obviamente, foram até o local indicado e encontraram os corpos da família Watts no local da Anadarko Petroleum, em 16 de agosto.
E é nesse momento, então, que dão voz de prisão a Chris Watts, sendo ele, então, demitido pela empresa que trabalhava no mesmo dia de sua prisão. Aquela falsa história até fazia algum sentido, porém, passado algum tempo, finalmente, o Chris confessa toda a verdade por trás dessa história que ele havia inventado. A única parte que batia foi até onde eles discutiram e o motivo da discussão. Porém, depois disso, quando ela o ameaçou que ele não veria mais as filhas, então primeiro ele confessou ter tentado asfixiar suas filhas com a almofada antes de tirar a vida de Shannon e as deixou ali inconscientes. Nesse momento ele foi até onde estava Shannon e também a asfixiou. Durante a realização daquele ato contra a própria esposa, a Bella, filha mais velha do casal, entrou no quarto e ela pergunta se a mamãe estava bem. E o Chris disse a ela que Shannon não estava se sentindo bem. Ele não contava com o fato de que sua filha iria despertar novamente, ou seja, ele deve ter feito isso de forma que não chegou a tirar a vida delas. Então, ele arrastou Shannon por toda a casa enrolada no lençol e a colocou dentro da picape, transportando assim o corpo de Shannon na caçamba, e as meninas foram abraçadas sem seus assentos do carro no banco traseiro de sua caminhonete de trabalho. E o fato aqui que ele conta que enquanto ele dirigia até o local dos tanques, elas foram meio que adormecidas. E isso provavelmente por elas não conseguirem respirar muito bem, ou seja, elas ficaram se sentindo mal com essa primeira tentativa dele de asfixiá-la. Então, esse momento em que ele coloca Shannon na caminhonete não foi registrado pelas câmeras de segurança do vizinho, pois ele deixou metade da caçamba da caminhonete para dentro da garagem, impossibilitando assim que se visse algo pelas câmeras. Chegando ao local, ele conta que primeiro tirou a vida da filha menor, a Cissy, pois era mais fácil, enquanto sua filha mais velha, a Bella, olhava tudo isso que estava acontecendo ali. E então, depois, quando ele ia fazer mal a ela, ela perguntou se ia acontecer o mesmo com ela. Ele pediu que não o fizesse, e ele diz que isso não lhe sai da cabeça, ele atormenta até hoje. Então ele tenta se justificar dizendo que fez tudo isso por ira reprimida que ele tinha guardada contra sua própria esposa Shannon, por ela ser autoritária, conflituosa e não fazê-lo tão feliz. Aqui também entra a questão da relação que Shannon tinha com seus sogros, desde o casamento, que eles não compareceram, e mesmo que Shannon tenha tentado apaziguar as desavenças contra ela, aconteceu uma situação muito delicada. Uma vez foi quando ela levou as meninas na casa dos sogros para que eles as vissem. E a sua sogra, mesmo sabendo que uma das meninas tinha uma alergia severa a castanhas, nozes, ou seja, oleaginosas no geral, ofereceu a ela um sorvete de pistache, mesmo sabendo que ela poderia ter um choque anafilático e falecer. Ela contou ao Chris que não fez nada a respeito. Como ela tinha esses conflitos constantemente com seus sogros, essa foi a gota d'água para ela. Foi quando ela disse que não queria nunca mais voltar a vê-los na sua vida, pois ela se sentia odiada por eles. Então ela também passou a culpá-los pela situação que estavam passando no seu casamento e achava que as atitudes de frieza que Chris tinha com ela também se devia à influência dos pais dele. Mas o que ela não sabia é que ele tinha uma amante. Agora falaremos mais sobre essa pessoa, Nicole Kessinger. Bom, ele a conheceu supostamente, eu digo supostamente, no trabalho em junho de 2018, porque documentos da investigação posterior aos fatos encontraram um registro de busca por Shannon e Chris Watts na internet por parte de Nicole, e isso ainda no ano de 2017. Pois bem, sigamos em frente. Chris tinha lhe contado que estava em processo de divórcio e assim continuaram seu caso, se encontrando sempre que podiam, e quando Shannon ia às suas viagens de trabalho, eles passavam cada vez mais tempo juntos. Nicole só se deu conta dos atos horrendos de Chris ao ver as notícias e decidiu ir até a polícia para dar o seu testemunho, e com isso ela complicou ainda mais a situação do Chris. Um dia após ele ter feito tudo aquilo que fez com sua própria família, ele se comunicou com a amante para dizer a ela que eles já poderiam ficar juntos, pois a sua família tinha ido embora. No depoimento à polícia, a Nicole disse que perguntou ao Chris sobre o desaparecimento de sua família e ele mudava de assunto na hora e começava a falar sobre uma vida juntos ali,
entre eles dois, sendo claro seu objetivo de querer eliminar de seu passado a sua família e recomeçar uma nova vida com sua amante, já que no mesmo dia que ele tirou a vida da família, ele ligou para a escola das meninas para informar que as suas filhas não iriam mais voltar para a escola. Também já estava indo atrás de informações de como ele poderia vender a sua casa, que ele morava com Shannon. Mas será que todos esses planos estavam sob o conhecimento de Nicole? Pois algumas investigações revelaram que pode ser que ela soubesse de algo sim. Talvez não exatamente de que ele tiraria a vida de todos naquele fatídico dia, pois além do interrogatório prestado à polícia, eles resolveram investigar o seu computador de trabalho e encontraram buscas no Google que eram muito estranhas, ainda mais pelo fato de que faziam apenas 2 meses que eles estavam se relacionando e ela já estava procurando por vestidos de noiva na internet. E detalhe, nisso faltavam apenas 9 dias para o desaparecimento de Shannon e tudo aquilo acontecer. E isso ela pesquisou por mais de 2 horas seguidas na internet. Depois procurou pelas páginas de Facebook de Chris e especialmente sobre a vida pessoal de Shannon Watts. Ela também digitou frases como, por exemplo, estou num relacionamento com um homem casado que diz que vai deixar a sua esposa. Depois ela pesquisou amantes que se casam. Também houve pesquisas com a seguinte pergunta: as pessoas odeiam a Amber Frey? Um caso que, se vocês ainda não conhecem, eu posso trazer aqui para vocês no canal. Deixem nos comentários se vocês quiserem, mas basicamente se trata de um caso onde essa tal Amber tinha um caso com um homem casado chamado Scott Peterson e que ele tirou a vida de sua própria esposa Lace para poder ficar com sua amante em dezembro de 2002 na Califórnia. Ou seja, um caso que se assemelha muito com o que o Chris Watts fez com sua família e pela mesma motivação, por causa de uma amante. Bom, outra pesquisa muito estranha que a Nicole fez foi a seguinte pergunta: a polícia consegue rastrear mensagens de texto? E a última e mais importante foi que após 4 dias da prisão do Chris, ela pesquisou sobre o valor do contrato que a Amber Frey, a outra amante, recebeu por escrever um livro e pelo visto ela também queria saber o valor de seu patrimônio líquido, ou seja, tudo indica que ela queria saber quanto ela ganharia se também escrevesse um livro contando esse trágico acontecimento através do seu ponto de vista e do romance que ela viveu com o Chris. Enfim, Nicole nunca foi acusada de nada no caso da família Watts, já que aparentemente ela havia ajudado significativamente as investigações para que pudessem prender o Chris. Apesar de que suas pesquisas na internet dessem a entender que ela soubesse muito mais do que havia dito, atualmente não se sabe do seu paradeiro, já que uma vez que não se atribuiu culpa alguma a ela foi colocada num programa de proteção a testemunhas para escapar das ameaças sofridas por ter sido um caso de grande repercussão e assim ela poder conseguir seguir em frente com sua vida, e chegou a mudar até o seu próprio nome. Embora o caso da família Watts tenha chocado o mundo, ele serve como um sombrio lembrete da fragilidade da vida e das consequências devastadoras de escolhas terríveis. Nossos corações estão com as vítimas Shannon, Bella e Celeste Assisi, cujas vidas foram tragicamente interrompidas. Esperamos que este caso também nos inspire a valorizar nossos entes queridos, a buscar ajuda em momentos de desespero e a lembrar que a justiça deve prevalecer. Vamos nos unir para construir um mundo onde a violência seja substituída pela compreensão, onde o amor supere a raiva e onde a família seja sempre um refúgio seguro. Obrigada por assistir e por refletir conosco sobre esse triste episódio. Se você gostou desse vídeo, compartilhe-o para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger aqueles que amamos. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo informativo e juntos podemos fazer a diferença. Te espero no próximo caso. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!